Nós vamos usar esses 15 minutinhos finais, continuar o nosso estudo de autoconfrontação, onde diz que nós podemos mudar as nossas vidas de maneira bíblica. Já fiz duas partes desse estudo, tivemos uns contratempos, passamos alguns dias sem estudar, mas vamos voltando e sempre no finalzinho da oração, o tempo que nos restar, eu vou estar fazendo esse estudo. Estou gravando, colocando lá no YouTube, porque lá fica mais fácil para me achar, colocar em ordem. Então, se você quiser ouvir desde o começo, já tem duas aulas lá, e vai mais essa aqui, creio que essa semana. Então, se você quiser acompanhar depois, é só procurar lá no meu canal, que tem. Aqueles que estão afastados do Senhor, eles se acham numa situação de incapacidade de agradar a Deus ou andar no seu caminho. Então nós vamos encontrar aquelas pessoas que estão afastados do Senhor, a incapacidade de agradar e também de andar no seu caminho. Lá no Salmo 143, versículo 1, diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Irmãos, olha que a palavra de Deus, ela fala, às vistas de Deus, não existe pessoa justa, não existe pessoa que não seja culpável diante de Deus. Então, se Deus ele olha assim para os seres humanos e não vê ninguém justo, imagina aqueles que se afastam do Senhor. Imagina aqueles que não têm comunhão com Deus, ou aqueles que nunca se achegaram a Deus. Então o ser humano, ele vive numa situação tão medíocre, uma situação tão caótica, que ele não tem nem palavras para se justificar diante de Deus. E aí, quando há um afastamento, as coisas ainda ficam piores. Então o salmista ele vai clamar a Deus, mas ele deixa bem claro que ele não está clamando por justiça, baseado na justiça própria dele. Ele está clamando segundo a fidelidade de Deus, para que o Senhor responda às suas orações e para que o Senhor o poupe de juízo. Porque se Deus for executar aquilo que todo ser humano merece, ele mataria a todos, e a todos ele condenaria ao inferno. Porque a própria palavra dele diz que não há justo nenhum sequer. Nós estudamos semana passada e semana retrasada no culto, justamente essas questões, que não há diante de Deus justo, e ele deixa bem claro que é nenhum, não existe nenhum justo diante dele. O texto de Isaías 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Esta é a situação do ser humano diante de Deus. Aquele trapo que era envolvido nas lepras, para que pudesse sugar todas aquelas imundícias, aquelas secreções, pus e tudo mais que envolvia aquela doença, eles não podiam ser reaproveitados, apenas serviam para ser queimados, porque estavam cheios de imundícias contagiosas.
Quando nós olhamos para Deus e Deus para nós, é assim que nós somos. Nós não somos nem os leprosos, nós somos o trapo que eles usavam. E nós só servimos para ser queimados. Essa é a nossa realidade. Então, como que nós podemos viver afastados do Senhor? Mas existem pessoas no mundo muito poderosas. Olha, até existem, mas até o último suspiro. Porque ao suspirarem pela última vez e pararem, eles se tornam cadáveres como qualquer outros seres humanos. E nós não temos nenhuma vantagem, olhando para a ótica humana, diante de Deus, porque somos mortais e não há nada que possamos fazer para acrescentar um côvado à nossa vida, 50 centímetros ao curso da nossa vida. Então, por isso que nós precisamos estar sempre diante do Senhor, o agradando, para que nós possamos ser merecedores do favor dele, não por nós, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor. Lá em Romanos 3, versículo 9 até o versículo 12, vai dizer o seguinte: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. O próprio Salmo que nós acabamos de ler fala isso, e aqui Paulo vai citar versículo do Velho Testamento, mostrando a concordância bíblica com ela mesma. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é o ser humano diante de Deus? Semana passada, domingo, aliás, eu fiz uma comparação, que nós somos um rato morto, jogado no lixo, e que ninguém tem a intenção de salvar, nem de produzir um velório bonitinho, porque aquilo ali, um rato morto, ele não tem valor, mas que vai servir para um bicho, um abutre comer. É isso que nós somos diante do Senhor. E tudo que Deus fez por nós não era por merecimento, porque o que um rato morto, o que um ser humano morto pode oferecer para alguém? Nada. Então, afastados de Deus, nós não temos valor nenhum. E não adianta querer se autovalorizar, porque não é o que eu falo, o que eu penso, é o que é a realidade. E a realidade do ser humano é exatamente essa: nós não temos valor, a não ser que esse valor seja acreditado em nossa conta pelo próprio Deus. Romanos 8, 7 e 8 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? A Bíblia diz que nós temos duas naturezas: os salvos, os não salvos, só tem uma, que é a natureza carnal, chamada natureza caída, natureza adâmica. Os salvos, eles permanecem com a natureza caída, mas eles ganham a nova natureza, que é aquela que não peca. Quando eu peco, não é a nova natureza que peca, essa está isenta do pecado e vai entrar para o céu. Quando eu peco, é a natureza carnal, adâmica, caída. Então aqueles que estão na carne, como a Bíblia diz aqui, é aqueles que estão fazendo a vontade da velha natureza, que estão fazendo a vontade do pecado. Quem está fazendo a vontade da velha natureza, está vivendo em pecado, não pode agradar a Deus. Então, irmãos, nós não somos aceitos por Deus quando reina
em nossa vida o pecado. A Bíblia fala: sem a santificação, ninguém verá a Deus. E nós precisamos perseguir a santificação como alvo da nossa vida. Gálatas 2,16 vai dizer o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Aproximar-se de Deus não é fazer algo de bom, não é cumprir um tipo de lei, porque nós temos vários tipos de leis no mundo. A Bíblia fala que antes da lei de Moisés, os homens eram condenados também. Então não existia lei? Como que poderia condenar? Existia sim, existia, e sempre existiu a lei de Deus. Então antes da lei de Moisés já existia a lei de Deus. Veio a lei de Moisés, ou a lei que Deus deu a Moisés, e os judeus passaram a viver por aquela lei. Hoje essa lei está revogada, não porque nós podemos viver sem lei, mas porque nós temos a lei de Cristo, que substituiu toda a lei de Moisés, 613 mandamentos, por 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, dentro dessas duas leis, nós vamos obedecer toda a lei, e nós precisamos lutar para que essa lei seja obedecida. Mas o cumprimento, seja da lei antes de Moisés, seja de Moisés, seja a lei de Cristo, ela não nos salva. Se nós cumprirmos somente os mandamentos e aquilo que Deus falou, nós ainda podemos ir para o inferno. Mas quando nós temos Cristo como aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos regenerou, que nos deu o Espírito Santo, que nos deu a nova natureza, aí sim nós temos a salvação. Aproximar-se de Deus não é fazer o que é certo, não é fazer o que é bom, o que eu acho que é legal, é ter Cristo como meu Senhor e consequentemente como meu Salvador. Fora de Cristo não há salvação. Efésios 2,8 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é a lei que vai me salvar, é a fé em Cristo Jesus. E é pela fé que eu me aproximo de Deus, para que depois eu possa ser um cumpridor da lei de Cristo, que está gravado em meu coração. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmãos, se eu quero me aproximar do Senhor, se você que não tem Cristo quer se aproximar do Senhor, tem que ser pela graça, tem que ser pela obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso irmão Tito vai continuar falando do mesmo assunto de Paulo. Paulo vai continuar falando do mesmo assunto que falou para Timóteo a Tito, onde ele diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Afastados de Deus, não podemos nada. A como me aproximo de Deus? Através de Cristo. Ele nos lavou pelo lavar regenerador, ou seja, nos deu nova vida, e nos renovou a nossa própria mente através do Espírito Santo. E ele derramou o Espírito Santo ricamente em nós, ou seja, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. A partir desse momento, recebemos a justificação pela graça, nós somos declarados justos por Deus e, consequentemente, nos tornamos seus herdeiros,
segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, estamos aqui nesse mundo aguardando sermos chamados ou pela morte, ou sermos arrebatados no dia do Senhor, de maneira que, a partir desses dois eventos, aqueles que vão participando deles recebem a salvação. Aqueles que morrem vão receber algumas coisas concernentes à salvação. Aqueles que vão ser transformados e os que mortos forem ressuscitados também no arrebatamento, receberão a salvação completa, incluindo corpo novo, ministérios, galardões e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E a nossa esperança, ela está alicerçada naquilo que Jesus Cristo foi preparar por nós. Hebreus 11:16 diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, por ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Se você está diante do Senhor, você nunca vai agradar a Deus, você nunca poderá andar no caminho do Senhor. E quem nunca anda no caminho do Senhor, nunca pode chegar naquilo que a Bíblia chama de cidade eterna, que o Senhor está preparando para nós. Então, se você quer chegar à cidade eterna e ter a salvação, ter a esperança, ter a vida eterna, ter um corpo novo, ter tudo aquilo que Deus preparou para nós, você precisa chegar ao Senhor Jesus Cristo. Fora disso, não pode haver e nunca haverá salvação. E se você é salvo, não deixe de estar perto do Senhor, porque nós podemos, em dado momento das nossas vidas, estar dentro da igreja e estar desviados. Esse é o perigo talvez maior de que alguém que está fora da igreja, porque quem está fora da igreja, alguém está preocupado com ele, mas às vezes a pessoa está dentro da igreja, convivendo, congregando, mas está afastado, ou ainda nem teve um encontro com o Senhor, está desviado. Nós temos nos apóstolos dois exemplos bem clássicos de pessoas que estavam com Cristo, perto de Cristo, mas estavam desviados. Nós temos Judas, que traiu Jesus e que não chegou até ele o arrependimento, e eu acredito que ele está no inferno, mas andou 3 anos e meio com Jesus. E nós temos Pedro, que andou os mesmos 3 anos e meio com Jesus, se desviou por um momento, negou o Senhor Jesus para levar o próprio couro, mas que depois se arrependeu e foi restaurado. Judas é o tipo do incrédulo que passa a vida inteira na igreja, mas não tem Jesus e vai para o inferno. Pedro é o tipo do crente que se desvia, e em um dado momento o Senhor vem restaurá-lo, ele se reconcilia e volta à vida cristã normal. Então, se você se sente desviado dentro da igreja, não seja um Judas, seja Pedro. Reconcilie com o Senhor e volte a andar perto. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Siga Jesus de perto e seja como João, que estava ali ao lado de Jesus, capacitando, inclusive, recebendo inclusive do Senhor a missão nobre de cuidar da sua mãe Maria. E aí a Bíblia fala que Maria vai com ele e ele vai cuidar dela até a morte dela, dando para nós o exemplo de que seguir Jesus de perto, mesmo com risco de morte, vale a pena. É interessante que os outros apóstolos morreram martirizados. João, a história, a tradição conta que ele não foi martirizado, ele morreu de causas naturais.
E Jesus fala: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa para Pedro? E eu entendo que Jesus estava dizendo: olha, se eu quero que que Pedro fique até que eu venha, e Jesus foi até, que João fique até que eu venha, e Jesus vai até João, justamente revelar o Apocalipse. Então, esse até que eu venha, eu entendo que é aquele momento em que Jesus viria até João e daria a revelação do Apocalipse. Não que João não morreria. João morreu e está com o Senhor. Então, estar longe do Senhor nos incapacita de agradá-lo e nos incapacita de também seguir pelo seu caminho. Que o Senhor nos ajude para que sigamos sempre no caminho de Cristo. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar.